que delícia trocar o celular, que bom quando a gente conquista essa possibilidade de comprar um celular novo, mais moderno, de instalar coisas. E o que é que você faz com o teu celular velho? Para onde ele vai? O que vai acontecer com ele? Você já parou para pensar nisso? Quantos equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, computadores são descartados todos os dias? Essa é a preocupação que aparece na nossa cabeça quando a gente pensa na troca de um equipamento eletrônico. E esse episódio do CatoCast está voltado, ou pelo menos o início dele, está voltado para este assunto. O que fazer com o descarte de equipamentos eletrônicos? Está aqui comigo mais uma vez a Mariana e a Thalia, que estão já desde o episódio anterior. Nós gravamos o episódio anterior e permanecemos aqui para produzir este, e agora nós vamos falar deste assunto. Bom, a gente vinha falando de tantas coisas importantes que para mim eu continuava muito mais tempo discutindo o assunto do episódio anterior, mas realmente este assunto realmente preocupa. O descarte de eletrônicos, celulares, tablets, computadores, microfones, câmeras, tudo isso que tem aqui nesse estúdio. De vez em quando o Fábio vem aqui e fala, gente precisa trocar isso aqui, porque isso aqui está velho, nós precisamos comprar uma coisa nova, tá? Porque faz o que com o velho, né? E aí isso desperta uma preocupação, porque queira ou não, isso provoca um impacto ambiental. Thalia, minha queridíssima amiga que já está aqui desde o episódio anterior, e aliás eu vou fazer diferente. Eu vou apresentar a Mariana e deixar que a Mariana faça isso de novo, porque se você está assistindo esse episódio e não viu o anterior, nós fizemos a apresentação da Thalia no episódio anterior. Mariana, por favor, obrigado pela sua presença, apresente a sua... Você ouviu o que o nosso chefe falou aqui? Sim. Apresente a sua convidada. É um prazer, Gira. A gente trouxe nossa convidada especial, a Thalia. Ela é nossa analista ambiental e bióloga da Cato. E a gente tem aí no nosso cotidiano da consultoria a parte dos resíduos, né? E esse tema é muito importante porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Tipo assim, eu, por exemplo, tenho todas as dúvidas do mundo. O que fazer, como que é feito, né? Enfim. Mas os resíduos eletrônicos, eles entram no plano de logística reversa, né? Então já tem uma legislação onde esses resíduos eles têm que ter pontos de coleta, né? Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto tem um Carrefour, que quando a gente tem algum descarte lá no escritório, a gente leva até lá nesse ponto de coleta dos resíduos eletrônicos. E esses resíduos eletrônicos, eles têm que voltar para o fabricante deles. Pois é, mesmo que exista a legislação, mesmo que exista o ponto de coleta, há uma coisa muito importante que é, de certa forma, de responsabilidade do nosso podcast, que é criar a cultura. Porque não adianta ter um ponto de coleta, não adianta ter a lei, não adianta ter nada se você troca o celular. Se você troca o celular, põe o celular na gaveta. E aí a bateria vaza. E aí você pega aquilo que está todo melado, todo fedido e joga no lixo ou enterra no quintal da sua casa. Não adianta ter ponto de descarte, não adianta ter lei, não adianta se você não tiver consciência. E essa é a proposta do CatoCast, é estabelecer a consciência nas pessoas. Exatamente, é que assim, não é muito divulgado também, né, mas tem muitos pontos de coleta, a gente pode até pesquisar, mas o principal mesmo que eu sei que coleta hoje em Ribeirão é no Carrefour, lá do Ribeirão Shopping. Ele não pega só o eletrônico, mas ele também pega as lâmpadas, né? Sim. Então, porque as lâmpadas também é um resíduo classe 1. Resíduo classe 1 é um resíduo perigoso, né? Sim. Por conta do que tem dentro dele. Por exemplo, dentro das baterias, dentro das lâmpadas, tem substâncias que são tóxicas, né? Então, é considerado resíduo perigoso. Então, tem esses pontos de coleta, e esses pontos de coleta faz parte do plano de logística reversa, e aí os eletrônicos, eles voltam para o fabricante. É porque esses aparelhos, por exemplo, a gente vê o plástico, né? Você pega um telefone celular, você vê que é uma caixa de plástico. Então, tem vidro, plástico. Para quem não sabe o que tem dentro, a gente vê o plástico, sabe que dentro tem uma bateria e sabe que de alguma forma isso funciona, mas ninguém sabe direito quais são as coisas que são usadas. Né? Então isso é importante, no caso de vocês que têm esse conhecimento, dizer para a pessoa
para as pessoas o nível de risco que tem de fazer o descarte disso de forma não incorreta, né? Tem que ser feito de forma correta, porque dentro do celular eles têm uma bateria, e essa bateria eles têm tipo um líquido, né? E esse líquido é uma substância tóxica, né? Então tem o manganês, tem o níquel, chumbo. Então são várias substâncias que em contato com o solo, a água, muito contamina, né? Não só solo e água, mas também a saúde pública, as pessoas, né? Isso. A gente pode até lembrar do caso que teve em Goiânia, do Césio 137, que foi resíduo radioativo, né? Foi proveniente de resíduo que eram aparelhos de raio-x, né? Exatamente. Mas é uma substância extremamente perigosa, né? E eu acho que até hoje aquela área é isolada. Né? Não é permitido acesso ali. Não. É uma área que foi concretada com blocos de concreto para isolar aquilo. Ou seja, aquilo não vai acabar nunca, né? Aquela área está condenada. Né? Exatamente. Então, até saiu um documentário recente na Netflix sobre esse caso, né? Mas a gente pode pegar isso. Então, tudo que tem dentro das baterias, dos eletrônicos, tem um líquido que é extremamente contaminante, tóxico, né, também para a saúde pública e não só para o meio ambiente. Então, às vezes a gente fala meio ambiente, mas o meio ambiente ele tá 100% ligado com a saúde pública, né? Porque se der muito ruim, uma contaminação contamina as pessoas também. A água que a gente toma, né, o ar que a gente respira. Aliás, Thalia, eu já ouvi comentários assim, não são comentários maldosos, mas são comentários que revelam desconhecimento. Ela fala, você acha que o que tem na bateria do meu celular, que é uma coisinha de nada, até isso chegar lá no lençol freático e contaminar a água, você acha que realmente esse líquido, esse produto que tem na bateria vai conseguir atingir o lençol freático? Você conversa, isso não vai. Mas veja, claro que se você desmanchar uma bateria e colocar na terra, é muito provável que isso vai demorar anos para chegar lá no aquífero para contaminar a água. Mas nós não estamos falando de uma bateria. São milhares, nós estamos falando de milhares e milhares, e aliás, no intervalo aqui, enquanto a gente preparava o nosso bate-papo aqui, o Fábio veio aqui e levantou uma questão sobre as baterias dos carros elétricos, que acredito eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito que baterias e baterias, eles devem usar produtos muito similares, né? E nós estamos falando de bateria de celular, que é uma coisinha assim, mas a bateria de um carro elétrico é um cavalo, né? Para arrastar um carro é muito diferente de tocar um celular. E vai chegar um ponto em que essas baterias de carro vão vencer. E aí? Né? Aí a Mariana estava dizendo, fala aí, Mariana, que você falou que as baterias devem voltar, ser desmanchadas, né? Elas voltam, elas são desmanchadas, trituradas, né? Ou senão elas podem ser recarregadas. Mas chega um ponto que não funciona mais. Então ela tem que ser descartada corretamente. Ela tem que ser a parte que não é tóxica, que não é classe 1, né? Que é esse líquido, ele tem que ser retirado corretamente, destinado corretamente também. E o restante ser triturado, né? Ou que é o caso de plástico. Exatamente. Porque ele tem contato com esse líquido, né? E ele também se torna tóxico. Exatamente. Entendi. Por exemplo, não é um plástico comum. Não é. Inclusive tem um caso na região de Sorocaba que teve uma contaminação muito grande por uma fábrica de baterias, né? E até hoje tem um passivo, que a gente falou que é uma contaminação muito grande, até hoje também. Olha lá. Então é muito importante. Então há que se abrir a discussão, e também a gente precisa nos colocar, todos nós, né, nos colocarmos em reflexão sobre isso, e para isso eu quero convidar você que assiste o CatoCast, porque aqui nós temos preocupação com o meio ambiente, né? A Cato tem a preocupação com este podcast de estabelecer, logicamente, uma cultura, mas uma preocupação muito grande com o meio ambiente e de trabalhar
com as pessoas para que o meio ambiente se beneficie disso, talvez até para gerações futuras. Né? Talvez a gente não se beneficie disso, mas é um trabalho muito sério que vai beneficiar provavelmente gerações futuras. Mas você tem filho, se não tem filho vai ter, se não tem neto vai ter, se não tem bisneto vai ter, e aí daí para frente a gente precisa dessa preocupação. Ah, mas o meu pai e o meu avô não tinham essa preocupação. Claro, não tinha celular, não tinha bateria, não tinha tanta coisa que não tinha. E surgiu, e fomos nós, né, que inventamos, foi a nossa geração que inventou esse monte de coisa. Então, já que nós inventamos, nós temos que dar um destino responsável, né, para isso. Então, e quando a gente fala dessa contaminação, a gente não pode só pensar numa algo muito simples como a contaminação da água, né? Por exemplo, a terra que a gente planta pode ser a terra que a gente está contaminando com um resíduo radioativo, por exemplo, né? Então, a gente planta, colhe e come. O que a gente está comendo? Aquilo que um dia a gente jogou na terra sem imaginar que poderia se contaminar. Então, é um ciclo que a gente chama, muito né? sério. Vou trazer para a minha área da biologia, né? Que chama de bioacumulação. Que às vezes a gente não tem essa noção de que o que a gente está pondo na terra pode um dia ir para o nosso organismo e se bioacumular. Porque a gente não tem um organismo que decompõe, né? Que faz a digestão de metal pesado. Que processa isso. Isso, né? ele não faz a digestão do metal pesado. Então, o que acontece? Vai ficar no nosso estômago. E aquilo ali, será que traz algum malefício para a nossa saúde daqui a um tempo? Então, são perguntas que a gente não se faz, assim, pessoas que não é da área, acaba não fazendo essa pergunta, mas será que daqui a um tempo, né, isso não vai trazer um malefício pra gente? Às vezes até má formação em feto. Então isso que me ocorreu agora, por exemplo, para mulheres, né, que você possivelmente ingira coisas que... metais pesados ou coisas parecidas que estão na planta que foi plantada na terra que você contaminou. Isso pode não prejudicar você, mas pode prejudicar o teu bebê, o teu feto, sendo transferido para ele, você criar um ser com uma formação, alguma coisa assim, né? Isso, e os peixes são organismos que têm muita bioacumulação. Então, às vezes a gente está comendo um peixe e não imagina que o peixe é um dos organismos que mais consegue captar metal pesado da água, ingerir e se bioacumular. Aí a gente vai e faz o quê? Come o peixe. E aquele metal pesado, sem a gente imaginar, está dentro de nós. Então, são coisas assim que vão além do que a gente consegue pensar e imaginar que pode acontecer. Então, eu queria provocar perigoso. vocês duas para vocês ajudarem a gente numa reflexão. Porque a gente está levantando problemas desde o episódio anterior, problema. Mas para que a gente pudesse também aqui aproveitar até a proposta do podcast, de colocar aqui algumas soluções, algumas coisas práticas que a gente tenha que fazer, não só com o lixo orgânico, o lixo comum, etc. e tal, também com o lixo eletrônico, com toda essa questão de baterias, etc. O que é que a gente precisa efetivamente fazer como pessoa, não esperando pelo síndico do teu condomínio, pelo dono da indústria? Eu acho que todo mundo poderia fazer alguma coisa. E vocês, como da área, você, Thalia, da área biologia, e a Mariana da área ambiental, que está aí sempre trabalhando com isso, talvez vocês tenham, né, ideia do que falar para a gente. Façam isso, é uma coisa simples de fazer. Falem alguma coisa, nos ensinem, por favor. Tem um termo que eu gosto bastante, que são os 3 R's, que a gente utiliza muito na área ambiental, né? Sim. Que primeiro a gente precisa repensar. A primeira pergunta, quando a gente vai consumir alguma coisa, comprar algum material, repensa. Eu preciso daquilo? O segundo R é repensar, né? Você começa a repensar se você precisa daquilo ali. E o terceiro é o reduzir, né? Se eu não consigo, eu preciso... repensar, isso. Reciclar e reduzir. Então, eu preciso pôr isso também numa balança, né? A primeira coisa você precisa repensar, porque... Você precisa mesmo daquele material, você não pode... Aquilo vai ter alguma utilidade efetiva? Exatamente. E aí, se for algo que você realmente não consegue
deixar de consumir, Ficar sem. tenta reduzir, né? Eu preciso consumir aquela quantidade que hoje eu consumo? Ah, infelizmente sim, tá? Mas eu posso reciclar aquele material? Então, são perguntas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia o tempo inteiro e que a gente não faz. A gente só vai consumindo. E na hora de descartar, a gente descarta do jeito que dá, né? Mas a primeira coisa, ela deveria estar lá atrás, que era o repensar. A gente pensar primeiro antes de consumir. Repensar, reciclar e reduzir. Isso. Ótimo. E há que também que se colocar aqui, aproveitar esse momento de reflexão, e há que se colocar aqui a necessidade de se fazer corretamente, de se dar destino correto para as coisas que você não consegue reduzir, não consegue repensar e não consegue reciclar. Exato. Né? Por exemplo, o celular. Hoje é impossível você ficar sem o celular, é impossível. Se não existisse o celular e se não existisse o computador, não existia o nosso podcast, a gente não estava aqui falando sobre esse assunto. Sim. Porque nós não teríamos a possibilidade de ter um estúdio, uma transmissão, uma maneira das pessoas nos ouvirem. Mas é muito bom que exista, mas é muito bom que a gente administre isso de forma responsável. Com certeza. Não é? Por exemplo, a gente compra um celular novo, vamos dizer. E aí o meu celular antigo tá funcionando. Tá bom, Mas eu quero trocar por um novo. Então, o que eu faço? Eu pego o celular, vou na pessoa que eu comprei o celular e falo assim, tem como vender, passar para outra pessoa? O que você vai fazer com esse celular? Ah, eu vou desmontar. Então eu perguntei para ele, o que você vai fazer com o meu celular? Porque eu tinha um outro celular também que não funcionava. Ele falou, não, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar eu vou desmontar seu celular e vou utilizar as peças para consertar outros que vão vir. Eu falei assim, legal, mas e o restante? O que você vai fazer? Para onde que você vai jogar? Então são coisas que você tem que perguntar para a pessoa o que ela tá fazendo Sim. com o seu eletrônico. Ou, tipo assim, realmente também pensar em casa o que eu tô fazendo com o meu lixo doméstico. Para onde que vai meu lixo? O que eles estão fazendo? Eu dei um exemplo interessante aqui no episódio anterior. Você esquece de tirar o lixo de casa. 3 dias sem tirar o lixo, ou se você viaja e esquece um lixo em casa, quando você volta, tá terrível aquilo, né? E você imagina que o teu lixo vai para um lugar onde vai ficar o resto da vida. Então, o que vai acontecer com isso? É preciso que a gente reflita. E é muito importante isso que a Thalia também falou, da questão de repensar, né? De realmente a gente pensar se realmente a gente precisa de aquilo. Porque a partir do momento que a gente consome água, a gente tem que também ter dentro de nós o que a gente vai fazer pós, né? Como que a gente vai descartar, o que vai fazer com aquilo depois, né? E não, a gente fala também de resíduo, mas a gente também fala em questão de consumo de água, consumo de energia. Então, tudo isso é um conjunto que, se a gente não pensar no nosso dia a dia, o que a gente vai estar deixando realmente para nossa futura geração? Porque, querendo ou não, a gente quer o bem-estar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, enfim. Então, realmente a gente cuidar do nosso resíduo, pensando também com carinho o que a gente está deixando para o nosso futuro também, né? Com certeza. Agora, a Thalia levantou uma questão aqui que eu acho que exige, ou pelo menos provoca, uma reflexão profunda, e a gente poderia usar essa nossa ferramenta, que é o podcast da CatoCast, para chamar a atenção das indústrias, né? Eu acho que as indústrias poderiam fazer muito mais do que fazem, até para encaminhar essa reciclagem ou o destino certo para essas coisas, né? O que você tem a dizer para os responsáveis das indústrias, Thalia? Sim, eles têm, igual eu falei no episódio anterior, né? A parcela deles de geração é muito maior do que aquele 1 quilo que a Mariana falou que a gente gera dentro de casa, né? Então, eles precisam ter um olhar mais aguçado para o que eles estão gerando. E como eu falei, muitas das vezes eles querem ter só o documento. Tem o documento, então tá tudo certo, eu não preciso fazer, né? Sim. Mas eles hoje têm a legislação que exige, né, o cumprimento dessas normas de geração. Para as indústrias, para as empresas, tem
uma punição? Sim. Você tem uma multa? Tem, Sim, né? a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que prevê tudo isso. Então, existem essas normas, muitas das vezes elas não são seguidas, mas a gente vê o acontecimento, né, de vários desastres aí acontecendo por falta desse cuidado das empresas, né? O próprio acidente lá de Goiânia foi um descuido, né? Um material radioativo que estava na mão de uma pessoa que não tinha o menor conhecimento. Tava num ferro velho. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa que estava administrando aquele resíduo, ela teria E como é que isso foi parar na mão dessa pessoa? Essa é a grande pergunta. Exatamente. Porque às vezes Foi um descarte irregular. Porque a pessoa às vezes até pegou esse equipamento, sem saber o que era aquilo. Inocência. Era um monte de ferro, eu comprei por quilo. Não, aí as pessoas viam que era colorido, à noite ficava colorido, porque é radioativo. Então as pessoas começaram a passar no rosto. Olha, e às vezes a pessoa não tem ideia do que seja. Não tem. E aí cai nas mãos de uma pessoa leiga, que às vezes não conhece, não sabe o que Não é nem por maldade, não às vezes, mas é pela por desconhecimento. inocência mesmo, né, da pessoa. Agora, desconhecimento. o problema está em quem descartou. Exatamente. Né? Porque ele conhece, ele sabe a composição, então, ele sabe o material que ele estava manuseando e ele descartou incorretamente. É que hoje também o resíduo industrial ele tem rastreabilidade, né? Então, de uns anos para cá, hoje tem os manifestos de transporte de resíduo. Então, por exemplo, um resíduo não pode sair de uma empresa para outra sem ter esse manifesto. O que ele está levando, quanto que ele está levando. De que forma está sendo transportado. Quem que é o transportador. Então, hoje tem uma rastreabilidade. Então, hoje a questão de fiscalização está fechando o círculo. Ainda tem ainda umas coisas para fechar, mas, por exemplo, as empresas, as indústrias que têm o licenciamento ambiental, nas condicionantes dela, eles pedem esses manifestos. Então, assim, eles pedem que seja destinado para uma outra empresa que tem uma licença ambiental. Então, ele não pode destinar o resíduo simplesmente para qualquer pessoa. Né? O Zezinho da esquina. Não é o Zezinho da esquina. Isso. Tem que ser para uma empresa que tenha uma licença. Que saiba o que vai fazer com aquilo. Isso, exatamente. Sabe outra coisa que me chama a atenção também e que talvez caiba aqui na nossa conversa, é resíduo hospitalar, né? Então, quanto tem de descarte em hospitais, não só de frascos de remédio e seringas, etc. Tal, mas fico imaginando, por exemplo, o que se faz. Esses dias eu fiquei sabendo de uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não sei se é verdade. Mas, por exemplo, o que se faz com placenta de um parto, por exemplo? Porque você tira o bebê e tira a placenta da mulher. E aquilo é um produto biológico. Né? O que faz com aquilo? Esses dias me comentaram que esse é um produto que é utilizado na indústria de cosméticos. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum sobre isso. Acho que até pode ser, mas não tenho essa informação. Estou falando aqui, até nem deveria falar, mas me chegou isso. Mas, por exemplo, em hospitais, você faz uma cirurgia, tira apêndice de uma pessoa. O que você faz com aquele pedaço de gente? E vocês têm conhecimento sobre isso e sobre o que deveria ser feito? Sim. Eu imagino que os hospitais façam direito, né? Sim. Depende muito da estrutura do corpo que a gente está falando, né? Se é uma estrutura de um membro, por exemplo, uma perna, esse material ele vai, às vezes, até para o cemitério, né? Então, a pessoa vai ter que abrir o túmulo e colocar, mesmo a pessoa em vida, aquele material vai ter que ir para lá. Como se fosse um falecido. Como se fosse um falecido, exatamente, por ser um membro grande, né? Então, às vezes, casos de pessoas que amputou a perna, se a gente perguntar, muito provavelmente essa estrutura já está no cemitério. Mas quando a gente fala de estruturas muito pequenas, geralmente aquilo não tem uma necessidade de estar indo para o cemitério. Então, a gente precisa, às vezes, de uma outra solução, que às vezes é o próprio incineramento, né, da estrutura. Sim. Então, tem várias maneiras a gente tratar esse material. Agora, eu estou colocando em discussão isso aqui, mas é mais por curiosidade minha, mas eu quero crer que hospitais e instituições que são responsáveis por esse tipo de material ajam corretamente, né? Sim, eles vão para tipo um micro-ondas, onde ocorre uma combustão muito térmica, e aí eles viram tipo um resíduo industrial, e depois esse rejeito, que a gente chama, ele vai para um aterro industrial mesmo, ele vira classe 1.
né? Porque Então, é perigoso, né? Pode ter uma contaminação biológica, alguma doença, então aquilo ali não os pode. pérfuro cortantes, né? Que é as agulhas, os bisturis. Então, que tem aqueles descarpax, sabe? Os amarelinhos onde eles colocam. Ah, eu já vi essas caixinhas. Só que hoje, dentro dos hospitais, inclusive um que a gente fez recentemente, um plano de gerenciamento de resíduos, que sabe aqueles frascos de medicamentos, vidros, eles não estão sendo mais descartados. Eles estão entrando já no plano de logística reversa. Eles estão voltando pro laboratório. Para serem reaproveitados como embalagem. Como embalagem. Não está sendo mais descartado. Agora, falar em logística reversa. Eu também sou meio louco, meio desorganizado com a minha ideia. Mas eu voltei a pensar no negócio do carro. Porque nós estávamos falando de bateria lá atrás, né? E aí me veio essa ideia dos hospitais aí. A questão do carro não é só bateria, né, gente? Não. E pneu? O que se faz com pneu? O que se faz com lata? O que se faz com essas... Com os filtros, né? Filtro de ar. Com todas essas coisas, né? Porque o carro... chega uma hora que o carro não serve mais como carro. Aquilo vira realmente um lixo, vira um descarte, né? Ele vai passando de mão em mão e vai ficando barato, mas chega uma hora que não serve mais. Como é que se comporta ou como é que deve se comportar quem trabalha com esse material? Sim, por exemplo, os pneus, eles também estão no plano de logística reversa. Também tem. Tem os pontos de coleta, ele pode voltar para o fabricante. Mas os que não conseguem voltar, muitas vezes, é resíduo classe 1. Né? Ele tem que ir para um local onde pode ocorrer uma incineração. Existe esse local? Sim, aí é aterro classe 1. Aterro classe 1 é perigoso. A gente chama de resíduo perigoso. Agora, o filtro de ar, o filtro de óleo que é trocado dos carros, né, convencionais, também é resíduo classe 1. Também tem que ser destinado adequadamente. Tem que ser transportado por um transportador que tenha, por exemplo, capacidade de carregar resíduo perigoso e tem que ser destinado para um local correto, né? Agora, por exemplo, a gente anda por aí e a gente vê os chamados ferro velho, onde a gente vê aquele monte de carro enferrujado, aqueles carros que não funcionam e que supostamente estão sendo desmontados para aproveitar peça e etc e tal. Não sei até onde tantas peças de carros tão velhos sirvam para serem comercializadas, já que os carros muito velhos já não existem mais. Então, o que é que faz com essa peça, né? Aqueles carros ficam amontoados lá nesse local, né? Que eu não sei como é que é chamado lá, é ferro velho. Não sei se é ferro velho e tal, etc. Esse descarte está correto? Esse carro que está amontoado, esses carros enferrujados, isso está certo? Isso está causando prejuízo? Assim, temporariamente, tudo bem, mas o ideal é que aquele material, por ser metal e é reciclável, que ele voltasse para a indústria da fabricação. Isso aqui acontece por se tratar de um carro, né, que hoje em dia a gente nem fabrica mais carro com aqueles materiais, né? Dificulta muito a gente encontrar saídas do que fazer com aquele material. Mas dá para utilizar em outras coisas, às vezes não em carro, mas a gente pode pegar aquele metal e fabricar uma outra estrutura que não precisa ser automotiva. Mas existe existe essa maneira, essa possibilidade? Tá? Cara que pegou o carro que já não serve mais, ele tem uma indústria, tem um lugar onde ele mande isso e diz, olha, eu tenho aqui um carro velho que... existe. Sim, aí a ponte é feita entre geralmente esses ferro velhos, né? Que eles têm o contato com a indústria, né? Então é uma ponte que sai de nós, vai para o ferro velho e retorna para a indústria. Às vezes para a fabricação de diversas coisas que a gente às vezes nem imagina. Às vezes até a cadeira que a gente está sentado tem uma estrutura. Pode ter uma estrutura. Pode ter uma estrutura que um dia foi um carro antigo, né? Então isso é muito interessante. É muito legal. Hoje os carros já não são fabricados. O Fábio falando aqui no nosso fone, nada disso, sua cadeira aí é nova. Eu comprei. Mas pode ser de um material que um dia foi velho, né? Exatamente. Então isso é muito legal, que às vezes a gente não pensa que o material que a gente está usando hoje... No ferro velho também, às vezes eles desmembram algumas peças, que às vezes, por exemplo, eu tenho um golzinho lá parado, quebrou uma maçaneta ou um retrovisor ou uma peça ali, eles acabam desmembrando algumas peças para
ser comprado e utilizado em Não, outro isso eu carro. sei, isso eu sei. Até Agora o restante. eu já isso comprei mesmo. peça em ferro velho, é. eu já comprei coisas em ferro velho para colocar em carro meu, que eu tinha carro antigo, e eu ia lá comprar maçaneta, comprar esses negócios para colocar no meu carro. Eu já fiz Sim. isso. Mas eu fico pensando assim, você vê carros nesses lugares que já não que são de modelos Não tem que já não mais. circulam mais. Não. Então aquelas Sim. peças daquele carro não servem para nada. O cara não vai vender nunca aquilo como peça, porque Isso. não tem mais carro daquele andando, né? E ele fica aquele lixo lá. Ele precisa. Então existe a possibilidade. É possível sim, principalmente coisas metálicas, né? O metal é um dos materiais que é mais reciclado. A gente vê muito em outros países aquele negócio de prensa, carro. E tá, aqui no Brasil existe isso, fazem isso também, será? A gente tem prensa de latinha, de refrigerante, né? É. Tem de plástico, então a gente prensa tudo, aí ele fica Mas pequeno. tem que faz isso com carro também? Tem. Tem também. Tem de vários tipos, de vários tamanhos as máquinas, né? A gente usa chama máquina de prensa, né? Então a gente prensa tudo para ficar num volume menor. Sim. E aí a gente leva aquele volume menor para a indústria, né? Porque Pra ela, sei lá, reutilizar da forma que ela acha que seja isso. mais viável, né? Do tamanho Exatamente. que ela vai utilizar. E agora, nós estamos aqui, o Fábio está falando que já acabou o tempo, né? De novo, né? Esse cara chato também, que não deixa a gente ficar batendo papo. Vocês, como você, Thalia, como bióloga, a Mariana que está aqui envolvida até o pescoço com essa ideia da questão ambiental, vocês acham que mais ou menos a gente está indo na direção certa? As indústrias, as empresas, um pouco das pessoas estão fazendo a coisa certa para que a gente tenha um futuro? Ou a gente ainda precisa de mais de alteração de comportamento para ir no caminho certo? Qual é a visão de vocês como profissionais da área de ambiental? A gente precisa mudar bastante, assim, principalmente a parte de educação ambiental, né? Que eu falo que a educação ambiental, ela tinha que ser obrigatória dentro das escolas, né? Infelizmente não é. Então, a gente tem que ensinar aí nossos pequenininhos a ter essa consciência ambiental desde pequeno, né? Porque eles são nossa futura geração, né? Eles que vão comandar aí, vão ser presidentes, prefeitos. Então, o mais importante é a questão da educação ambiental em si. Em questão empresarial, falta um pouco de fiscalização. Eu acredito que de uns anos para cá, essa questão da rastreabilidade de resíduo melhorou muito, mas tem muito a melhorar. A parte de fiscal mesmo das empresas, essa parte de resíduos. Mas a parte principal mesmo, o que eu falo de resíduos, é nossa consciência mesmo, é o repensar, igual a Thalia falou, né? Então, assim, ainda a gente tem muito a melhorar, né? Muito as mesmo. Empresas, as indústrias e as fábricas, etc., pode contar com a consultoria de vocês para Pode contar sim. para aprimorar o comportamento, para melhorar certeza. isso, né? Aliás, a Cato faz isso, né? A experiência da Cato está aí, né? Em prestar serviço para grandes corporações. Sim, que a gente traz soluções para eles. Precisam de orientação, né? E do ponto de vista para a população em geral, a Cato criou esse podcast para divulgar explicações e provocar reflexões no sentido de também fazer as pessoas a se conscientizarem, né, com isso. Bom, com certeza. Eu preciso agradecer vocês aqui mais uma vez pela estada aqui no nosso podcast e agradecer vocês que estão nos assistindo por ter nos assistido durante esses 30 minutos. Convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, se é que não são inscritos e nos acharam aí por acaso. Assinalar o sininho toda vez que a gente coloca um episódio novo, o YouTube avisa vocês. E vocês convidarem vocês para voltar mais vezes com temas que provoquem reflexões assim, porque isso é de grande valia para a humanidade. Eu acho que nós podemos colaborar com nós mesmos, mas acima de tudo colaborar com as gerações futuras, preservando o meio ambiente onde a gente vive, a nossa casa comum, porque afinal de contas nós vivemos no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, né? Assim, nós bebemos da mesma água, comemos a mesma comida, não importa qual é o nosso nível cultural, social, econômico, na verdade
verdade não importa se você é rico ou pobre, se você é homem ou mulher, se você é branco, preto, não importa. O importante é a gente saber que a água que a gente bebe é a mesma, a comida que a gente come é a mesma, e na verdade a gente precisa pensar de uma forma coletiva, com responsabilidade, para cuidar da nossa vida e dos nossos filhos. Sim, no tanto que o nosso lema lá na Cata é vamos mudar o mundo juntos. Então a gente traz soluções aí. E o podcast é para descomplicar essa área, gente. Então, tragam suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, deixa nos comentários, por favor. Então, é muito importante mandar perguntas, porque nós, de vez em quando, fazemos aqui um episódio exclusivo para responder perguntas. Sim. Então, a gente até está pensando em fazer isso, reunir todas as perguntas que as pessoas mandam, e a gente fazer episódios aqui, reunir vocês para responder essas perguntas, até nominar as perguntas. Olha, a pergunta que veio da Thalia está perguntando isso, assim, aí a outra responde, que eu acho que isso ajuda muito, né? Porque quando você responde a pergunta de uma pessoa que tem uma dúvida, na verdade você está respondendo de milhares de pessoas. Obrigado, gente. Obrigada, papo gostoso. Se a gente pusesse aqui uma cerveja, a gente... Segunda-feira. Obrigado, Thalia. Obrigada, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Obrigada, Mariana. vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigado por terem nos acompanhado até agora. Assinalem o sininho, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.